Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula de Geografia. Lembrando que eu sou o professor Antônio Russo, aí, o professor de Geografia de vocês. E hoje nós vamos ter aí uma aula de revisão, né, para aprimorar aí os conhecimentos sobre tecnologia. Então, acompanhe aí o tema da aula aí na tela. Nós vamos falar aí sobre, então, tecnologia e cartografia. Então, vai ser uma revisão da habilidade, né? Pode colocar aí na tela já, a habilidade que nós vamos ver hoje. Habilidade 25, analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas, o SIG, sistemas de posicionamento global, o GPS, e cartografia digital, e relacionar com a produção, imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Tá certo, pessoal? Então, é uma revisão aí de uma aula que vocês já tiveram aí, né, no mês passado, mas que é sempre bom, né, estar representando aí novamente, né, até porque é um assunto aí que fala sobre questões tecnológicas na geografia, principalmente, né, a questão do SIG, né, que é os Sistemas aí de Informações Geográficas, que é muito utilizado hoje na geografia, e também o GPS, aí, que é o Sistema de Posicionamento Global, através dos satélites, que nós temos as imagens que estudamos hoje. Tá tudo bem? Então vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver um vídeo que vai falar aí sobre o sensoriamento remoto. Nós vamos rever esse vídeo que nós já vimos na primeira aula, tá certo? Então, aguarde que eu já retorno. Olá, meu nome é Luiz Guarino e eu vou apresentar a vocês o CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, localizado na cidade de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. O CPTEC é um dos centros de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O CPTEC oferece previsões de tempo e clima para todo o território nacional, visando suprir as necessidades de diversos setores da economia, tais como agricultura, transportes, indústria, entre outros. Além disso, no CPTEC são desenvolvidas atividades nas áreas de climatologia, meteorologia por satélite e ciências meteorológicas. Diariamente, nesta sala, um grupo especializado de cientistas e meteorologistas analisa as condições atuais de tempo. Esta análise é feita a partir de dados observados de plataformas de coleta de dados, instrumentos de medição em aeroportos, radares e satélites meteorológicos. Utilizando modelos numéricos de previsão de tempo, processados por um supercomputador, combinados à expertise do grupo de meteorologistas, são realizadas as previsões de tempo para os próximos 7 dias para todo o território brasileiro. Além disso, uma previsão estendida para até 15 dias é realizada usando apenas os resultados do modelo de previsão. O CPTEC, através do grupo de previsão climática, fornece resultados processados pelos modelos globais atmosféricos e acoplados para o Grupo de Trabalho de Previsão de Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os resultados dos modelos são comparados à série histórica de dados observados de mais de 30 anos, para que anomalias de precipitação e temperaturas máxima e mínima sejam obtidas. Mensalmente, é feita uma reunião climática com a colaboração de diversos institutos e centros de pesquisa do país, realizando a previsão de clima por consenso para os próximos 3 meses. Para as atividades operacionais de previsão de tempo e clima, há o auxílio de um supercomputador. Este supercomputador, denominado Tupã, já foi o 29º supercomputador de maior capacidade de processamento do mundo. Tupã, do Tupi-Guarani, na língua tupi, significa trovão. Para os Tupi-Guarani, Tupã é o responsável por controlar o tempo, o clima e os ventos. Com maior capacidade computacional, é possível aumentar a resolução espacial dos modelos, fornecendo uma previsão mais confiável.
É isso aí, pessoal. Então a gente viu aí que, nesse caso, né, do vídeo, né, a gente viu que retrata mais a questão meteorológica, mas hoje, né, os satélites eles fornecem imagens do mundo todo e informações de diversos aspectos, né, desde aí a questão meteorológica até a questão aí de desmatamento, queimadas, informações de população. Então é extremamente apto, né, essa questão aí de diversidades de informações. Então, além das imagens, os satélites conseguem dar informações lá, que é que nós chamamos de SIG, né, Sistemas de Informações Geográficos, e essas informações são colocadas aí num software do computador, e aí se transforma num mapa que a gente estuda aí nos livros, nas aulas aí do Centro de Mídias, nas aulas aí com os professores e principalmente na internet aí. Então são diversos sites, né, tanto os públicos como privados, que a gente pode captar todas essas informações aí que apareceu aí no vídeo aí do INPE, né, mas que é uma pequena fração do que nós utilizamos aí de sistemas aí de informação e de sensoriamento remoto, tá certo? Bom, a gente tem aí na questão aí da geografia, né, o mais importante de tudo aí, que é a cartografia. Então vamos lá, acompanha aí na tela o que é a cartografia. Hoje entendemos cartografia como a representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou de parte desta, apresentada por meio de mapas, cartas ou plantas. Então, na realidade, o que acontece? Nós transformamos aquele globo terrestre, né, e repassamos ele para um plano, né? Por isso que ele fala nessa projeção, nessa representação geométrica. E lógico, sabemos que quando nós passamos de uma situação que é um esferoide, né, na verdade o nome oficial, né, da representação aí da Terra é uma geóide, né, desculpa, mas nessa esfera, né, que aparentemente ela aparece para nós, ela é colocada num plano. E, logicamente, vai haver as distorções. Mas essa representação é importante para estudar, por exemplo, o planisfério mundial e ver a localização, né, dos continentes e dos seus respectivos países. Então, né, a gente tem várias formações aí de representações, né, de mapas e até propriamente do globo terrestre, que representa o nosso planeta, tá certo? Agora a gente vai ver aí, na próxima tela, a representação. Então vamos lá, representação cartográfica. Então a representação gráfica de uma superfície que obedece convenções e normas cartográficas pré-estabelecidas, geral ou parcial, em 2 ou 3 dimensões. Terra, planeta, lua, céu, etc. Então nós temos todas essas informações, né, que podemos colocar num plano, né, aí numa carta, né, numa planta e propriamente no mapa e retratar todas as informações possíveis que a gente pode colocar aí, né, se a gente quer ver, por exemplo, o planisfério, como eu citei, a gente vê todos os continentes e também os países, né, nós podemos representar o Brasil político, podemos representar outras informações aí que ela é de suma importância nos estudos de geografia. Por isso a importância do sensoriamento remoto, porque ele agiliza esse processo, né? Muitas das informações que levavam aí 10 anos, 15 anos para serem atualizadas, hoje praticamente elas são atualizadas, né, no mesmo ano, né, até no mesmo mês, né, e dependendo aí da situação, né, numa representação, né, simultânea. Então tem sites que vocês entram, né, que nós entramos aí para estudar, que as informações elas são praticamente simultâneas, né? Tem as exceções, que é o caso, por exemplo, do GPS, né, que ele mostra muitas imagens, né, mais antigas, né, 1 ou 2 anos atrás, mas é uma questão até meio que proposital, porque sabemos que o GPS pertence lá aos Estados Unidos, tem a ver muito com a Secretaria de Defesa, né, dos Estados Unidos também, então tem uma relação aí, né, de defesa, então eles retardam um pouco as imagens, principalmente para os civis, né, porque a gente tem que entender que o GPS ele foi formatizado primeiro para os militares e aí depois foi colocado aí para os civis, tá certo? Vamos ver aí o globo terrestre, né, então a forma original do planeta, então é uma representação cartográfica em escala reduzida, tá certo? Então tem aí o formato, né, mais próximo do nosso planeta, né? Até a inclinação
ele é também feito aí de acordo com a inclinação da Terra. Representa a superfície terrestre de maneiras mais fiel que o planisfério, que são aí os mapas, né? Não nos permite estudar todos os fenômenos da Terra. Por quê? Porque a gente tem lá, né, o formato da Terra, a gente viu, e logicamente você não vai poder colocar aí todas as informações que o planeta tem, né? Então você pode lá ver, né, os países, né, você pode ver as localizações de estados, né, mas logicamente o planeta tem uma dimensão enorme, né, reduzida aí, né, numa proporção gigantesca, mas mesmo assim a gente tem uma ideia, né, do formato do planeta e principalmente, né, a inclinação. Então é legal quando você faz aí um trabalho, né, mostrando, por exemplo, né, o sistema do planeta em relação ao sistema solar, né, quando você fala das estações do ano. Então tudo isso aí, né, acaba ajudando aí a utilização do globo terrestre, tá certo? Vamos lá para uma atividade agora? Ah, não, desculpa, tem o sensoramento remoto antes da atividade, então vamos lá. O sensoramento remoto é a técnica de obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno localizado na Terra, sem que haja contato físico com o mesmo, tá certo? Então, essa relação que nós temos com o sensoriamento remoto é aquele que a gente viu no vídeo, né? Então, nós pegamos as imagens, né, que vêm aí dos satélites, né, transportamos aí para softwares nos computadores e aí repassamos, né, tanto para os sistemas da internet como também em livros que nós estudamos e até mapas, né? E tem o sistema de informação geográfico, que são as informações que são detalhadas para repassar para os mapas, como por exemplo as áreas, né, a população, né? Então todas essas informações também são projetadas ou por causa do censo, né, que a gente tem as informações do censo, ou através das imagens aí de satélite, tá certo, pessoal? A gente vai ver mais aí sobre essa questão aí do sensoriamento remoto. Agora sim, nós vamos lá para a nossa atividade, então prestem aí bastante atenção. Você sabe dizer o que é o GPS e para que é utilizado? Então, digam aí o que é o GPS e para que ele serve, para que ele é utilizado. Nós vamos dar 2 minutos aí para vocês responderem no chat. Daqui a pouco a gente volta. Isso aí, estou aqui lá com o nosso chat, né? Alguns professores aqui responderam. Então, o professor André Luiz diz que só falou da escola, que ele é de Conchal, né? A professora Jocely falou: sistema global de posicionamento é usado para obter, né, coordenadas, né? O professor Nilson trouxe as respostas aí dos seus alunos,
né, que responderam GPS aplicativo, serve como meio de localização. Né, e nós temos aqui, né, o professor Valdevanel, desculpa aí se eu errei, professor. O Google é o GPS, Global Position System, Sistema de Posicionamento Global, por isso que é GPS, né, uma sigla em inglês. Foi criado aí pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e tem como função básica identificar a localização de um receptor na superfície da Terra que capte sinais emitidos por satélite. Muito bom, então várias respostas aí. Obrigado aí pela participação. Então vamos ver aí o GPS, vamos lá na tela. Sistema de Posicionamento Global, né, que é baseado numa constelação de 24 satélites, distribuídos aí por 6 órbitas em torno da Terra. A altitude da órbita, 20.200 quilômetros, foi calculada de modo que cada satélite passe sobre o mesmo ponto da Terra num intervalo de 24 horas. Então o sistema aí, ele tem uma formação completa, né, com seus 24 satélites, né, como o professor aqui no chat falou, foi contratado aí pela Defesa, né, a Secretaria de Defesa aí de Segurança dos Estados Unidos. Então, a princípio, era para funções militares. Né? O custo foi em torno aí de 10 bilhões de dólares, né? Então foi um custo elevadíssimo, né? Começa aí na década de 80, e logicamente o custo elevado de manutenção, né, e o próprio custo aí desse uso aí do GPS fez com que passasse também para as áreas civis, né? Então por isso que aí nós começamos a ter aí GPS no aplicativo, né, de localização, o que ajuda e muito, né, no nosso dia a dia, até nessa questão, tanto para nós, né, quando nós utilizamos aí para localizar um endereço, como até para os aplicativos aí, né, para nos levar aí de um local para o outro. E outras relações aí, né? Tem outros tipos de sistemas de posicionamento global, né? A União Europeia está formando aí o seu, né, que é o Galileu, né? A Índia também está fazendo lá o seu sistema de posicionamento global, a Rússia também tem o seu sistema de posicionamento global, mas o que mais nós conhecemos, que é mais utilizado mundialmente, é o GPS. E sempre lembrando, né, que a cada conjunto são 4 satélites, porque pelo menos 3 tem que estar observando a área receptora para estar colocando a imagem por completo, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, e aí nós temos a imagem de um satélite aí, né, o do Cibers 2, né, que é um satélite sino-brasileiro, né, a órbita aí mostra a data de 30 de dezembro de 2004, né, e aí está mostrando a região aí de São Paulo. A parte vermelha aí, né, rosada, é a parte aí desmatada, né, com população, né, ou áreas desmatadas aí para outras situações, tá certo? Então essa própria imagem de satélite retrata, né, o que nós temos de informações aí, né, no caso aí dos sistemas de informações geográficas e também do sensoriamento remoto. Aí é lógico, eu posso transpor, né, informações de população dessa região através do SIG. Aí eu vou lá num site que tem essas informações e aí eu posso, dentro desse mapa, colocar essas informações, que aí nós temos uma informação geral, tanto da imagem, como também de informações como da população e de outras informações que você queira, tá certo? Então tem sites que têm essas informações que a gente pode montar os nossos próprios mapas, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem. É o Cibers 4A, né, o último Cibers lançado aí, né, dessa geração de Cibers. Né, ele é o 6º satélite da família, lançado e colocado em órbita no início da madrugada de 20 de dezembro de 2019, pelo foguete Longa Marcha 4B, né, a base de lançamento foi na China, né, em Taiwan, e as atividades de montagem, integração e testes, que é chamado de AIT, do satélite, foram realizadas no INPE, no Laboratório de Integração e Testes, o LIT, situado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. O AIT teve início em novembro de 2017 e foi finalizado em abril de 2019. Então, o lançamento foi na China, mas esse não foi o último satélite brasileiro a ser lançado, né? Ele é chinês e brasileiro. Nós temos o Amazônia 1, que foi lançado em 28 de fevereiro desse ano, que ele é totalmente
brasileiro, montado, testado, tudo aqui no Brasil. A única exceção é o lançamento. Nós não temos base de lançamento aqui no Brasil. Nós tínhamos no Maranhão, mas teve problemas aí de uma explosão. Então foi lançado pela Índia. Então nós temos parcerias aí com diversos países, tanto para a formação dos satélites, como propriamente também para os lançamentos, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem. E aí nós vamos ver, né, não sei se vocês lembram, na aula que nós tivemos dessa aula, eu mostrei para vocês no Google Earth regiões à noite, né, que é pelo esse projeto aí, Black Marble, da NASA. Então vamos lá, a gente vai entrar no link aqui e explorar as regiões aí que ele mostra aqui. São 6 localidades, né? Então interessante que ele é visto aí do espaço, né? Na verdade é um mapa, né, composto aí por vários mapas de vários dias até essa formação original. Por quê? Porque a NASA precisa, né, de noites, né, na realidade, né, de regiões limpas, sem nuvens, para estar mostrando essas imagens aí. Então, nós temos a imagem lançada aí, né, sobrepostas uma sobre a outra. Essas imagens são de 2016. A primeira aí que nós vamos ver é aí a região de Tóquio, né, como aí uma das cidades mais populosas do mundo, né? Então, a parte amarela lá é o que identifica aí a cidade de Tóquio, capital do Japão, e mostra bem iluminado. E é interessante que esse estudo aí é feito para diversas características, né? Para a composição aí da população, né? A localidade das populações mais urbanizadas, né? Então, e também para a questão aí também de poluição. Também a NASA estuda várias características aí. Vocês podem até entrar, né, e ver outras informações que nós temos aqui, tá? Então tem essas informações e tem outras informações nesse link. Aí as margens do Rio Nilo, né? Vejam que no delta do Rio Nilo, né, onde a foz é bem iluminada e todo, né, o seu leito todo iluminado aí, porque a população se concentra nessas regiões aí. Isso há milhares de anos já. Tá? Nós temos uma outra região, que é Nova Delhi, né, a segunda maior cidade do mundo. Né? Então, você pode aí baixar aqui e ver informações no Ver Mais, né? Você pode clicar aí no Ver Mais, e vai ter outras informações, outras imagens de outras regiões aí do planeta. Tá? Então, os cientistas aí da NASA, né, usam essas imagens para anunciar mudanças graduais na urbanização, migração populacional, expansão de serviços elétricos e muito mais aí, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem. E aí ele vai lá para Nova York, né, uma das cidades mais populosas do mundo, né, e obviamente à noite vai estar muito brilhante. E logicamente outras cidades aí do leste dos Estados Unidos, né, que é uma região bem concentrada, bem urbanizada, né, vai estar bem iluminada. Então, um dos pontos aí do planeta mais iluminados que nós temos aí. Né? Então, vejam essa região aí. Então, sempre lembrando que, né, essas imagens não é uma imagem única, né? Ela até é composta aí por várias imagens por vários dias. Né? O ano é de 2016. Tá? E esse programa aí, ele é feito aí desde 2011, tá certo? E aí nós temos Hong Kong também aí com uma região bastante iluminada, né, Hong Kong aí, né, então localizada aí na Baía de Kowloon, né, é uma das cidades mais populosas e com o horizonte mais iluminado do mundo, de acordo com o Banco Mundial, né, a China é o país que mais consome energia no mundo, tá certo, pessoal? Então, entrem nesse site, né, entrem nesse link aí que pode colocar aí para eles darem uma olhada. Né, essa aula vai estar, né, no repositório de vocês. Entre aí, vocês vão, não tem só essas regiões, vocês podem vocês mesmos colocarem outras regiões, pode colocar São Paulo, né, pode colocar o Brasil inteiro. Então é interessante aí mostrar, né, porque esse projeto aí que é de 2011, né, é um projeto que ele vai se reformulando aí, e nesse link aí você vai ter todas as informações aí. Então, é legal, né? E outra, né? É uma interação que você pode aí, né? O próprio aluno pode fazer, o professor pode fazer com o aluno, né? Pode fazer atividades em cima disso, né? De várias informações. No próprio site tem diversas informações que nós temos aí relacionadas a essas imagens, tá? Então é legal, né? Vocês estarem aí pesquisando, tá certo? Tem o Saiba Mais, tá? Aí eu não poderia deixar
de colocar novamente o link aí do Cibers, né, dando todas as informações dos satélites lançados aí, né, pela essa parceria aí Brasil-China, tá certo? Entrem nesse link também para vocês terem todas as informações, tá certo, pessoal? Eu quero agradecer a todos aí, né, por terem participado aí do chat, né, aos professores, aos alunos, tá certo? Obrigado aí, né, e nós teremos aí uma próxima aula na próxima semana. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, né, tem aí o QR Code e tem o link para vocês avaliarem, tá certo? Até a próxima, pessoal!